E aí pessoal, bom dia, voltando aqui com um vídeo no canal do Falso 9, depois de um tempo aí, muito trabalho. Vocês podem ver que eu tô com um cenário diferente, tô isolado em casa, que a minha esposa testou positivo, mas tá tudo bem com ela e eu tô negativo, então tô isolado, né? Pra não botar ninguém em risco e também pra não entrar em risco desnecessário. Então pessoal, vim trazer um vídeo aqui sobre Marinho. Afinal de contas, como o Marinho deve jogar e mais, quais são as principais características do Marinho, né? Esse jogador folclórico, essa pessoa icônica e a cara assim do Flamengo, né? Que eu tô tão ansioso por ver jogar no clube mais popular do país. Bom, então vamos lá. Coloquei aqui na prancheta o time que vocês, da forma como eu mostrei desde o início, né? E já foi até confirmada pela foto aí que a Raíza Simplice tirou lá no CT do Flamengo, que realmente a estrutura do time, pelo menos propondo, né, enquanto ataca, é essa, né? Então, confirmado isso, a gente segue as análises seguindo a mesma premissa desde a primeira análise, né? Quer dizer que a gente vem acertando até aqui. Bom, para começar, gente, eu vou deixar aqui do meu lado mostrando o mapa de calor do Marinho, tá? Pelo Santos em 2020, a melhor temporada dele, você pode ver aí no mapa que ele atuava realmente muito aberto pela direita e recompondo bastante, né? Mesmo jogando num time que tinha muito a bola, era possível ver o Marinho recompondo até o final, às vezes, e marcando realmente bastante, né? Com relação à passagem dele pelo Santos, ele jogou praticamente integralmente pelo lado direito. Pelo Vitória, que foi uma das suas outras grandes passagens, na verdade foi a sua outra grande passagem por um clube, ele jogou também aberto pela esquerda, tá? Eu não acredito que ele vai jogar dessa forma no Flamengo, eu apenas estou deixando claro e registrado aqui que ele já jogou aberto pela esquerda. Você pode ver no mapa de calor da temporada dominante que ele teve pelo Vitória, que houve jogos que ele atuou pelo lado esquerdo, fazendo também a ponta e dando amplitude por ali. Então é impossível que ele seja utilizado ali? Não, não é impossível. É provável que ele seja utilizado ali? Eu acho menos provável, tá? Mas eu preciso dizer para vocês que sim, ele fazia essa função. Uma outra coisa, para vocês, qual que é a principal característica do Marinho? Ele é driblador? Não, ele não é driblador, tá? Pelo menos ele não tem esse drible parado, né? Que o Michael tem, que o Vitinho tem, acho que no elenco do Flamengo são os únicos dois jogadores que tem esse drible parado, né? Bom, o Marinho, a principal característica dele é o chute. Ele realmente é o jogador que mais finaliza no Brasil há anos, tá? Se não é o que mais, é o segundo, é o terceiro. Quando ele era jogador do Vitória, um time que era reativo, né? Um time que teve dificuldade, eu não me lembro se foi rebaixado ou quase no ano que ele jogou lá. Ele já tinha sido líder do ranking de chutes, né? E ele ganhava de ninguém menos que Rafael Sobis, que era o apelido de chuta-chuta, né? Que chutava todas as bolas. E o Gustavo Scarpa, quando no Fluminense, que além de bater todas as faltas, chutava todas as bolas de fora da área também. Então, ele de fato é um grande finalizador, tá? Tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Se você lembrar aí os gols que o Marinho fez, que você se lembra, provavelmente algum deles foi de fora da área, uma bela finalização. No ano de 2020, ele foi o melhor ano da carreira dele, né? 2020 e 2021, ali aquela temporada diferente por conta da pandemia. Além de ter sido rei da América, o Marinho foi vice-artilheiro do Brasileiro com 17 gols e foi o segundo ou terceiro jogador que mais deu assistências. O combo assistência mais gol, ele foi o líder do Campeonato Brasileiro. E ele jogou no Santos, né, de 2020, o time do Cuca, que no Brasileiro não foi esse time assim tão dominante, né, apesar de ter feito uma baita Libertadores e ter quase ficado com o título ali, perdendo para o Palmeiras no finalzinho do jogo.
Então, dito isso, dito as características do Marinho e tendo feito esse overview aí, usando a palavra gringa, sobre a forma como ele joga, eu vou passar aqui para a prancheta, tá? Então a prancheta tá aqui, de organização ofensiva, e aí eu queria lembrar para vocês uma coisa. Logo na primeira entrevista do Paulo Souza, foi perguntado sobre a tal utilização dos, aspas, 3 zagueiros. E aí o Paulo Souza falou: podemos usar 2 zagueiros e um lateral, e aí todo mundo imaginou Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Posso usar 2 zagueiros e um volante, então não seria nenhum absurdo imaginar Davi Luiz, Rodrigo Caio e o William Arão fazendo essa saída de 3, como ele sempre fez nos tempos de Rogério Ceni. Realmente tem uma saída de bola muito qualificada, a capacidade de conduzir e a capacidade de bola longa, né? Uma saída de bola com Davi Luiz, Rodrigo Caio e William Arão seria uma saída realmente, em termos de passe, um negócio espetacular, né? Capaz de oferecer muita opção de bola longa e de condução também. E uma outra opção foi os 3 zagueiros propriamente dito. Então nada impede, ele falou, pode ser 3 zagueiros, de fato. Então nada impede que fosse, por exemplo, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Léo Pereira, que é um zagueiro canhoto, que realmente facilita todas as dinâmicas pelo simples fato de ser canhoto, tá? Então, pensando em 2 dessas 3 combinações, e lembrando que o Felipe Luiz é um jogador veterano, e que apesar da gente ter colocado nos times ideais do Flamengo, ele não vai jogar talvez grande parte dos jogos, talvez metade dos jogos ele não vá atuar, vai ser muito preservado ao longo do ano, além de naturalmente poder ir saindo do time pelo fato de ter uma idade avançada, imaginando um Flamengo com 2 zagueiros e um volante, ou com 3 zagueiros propriamente dito, não precisa ser essa posição a de dar amplitude ofensiva, que é o que a gente imagina que jogue, onde a gente imagina que jogue Bruno Henrique e Arrascaeta. Lembrando que esse ano é um ano complicado de convocações, né? Até os campeonatos europeus eles não estão parando em data FIFA, né? É uma coisa inimaginável. A gente viu o PSG ontem sendo eliminado no meio de uma data FIFA. Então isso não é um absurdo nessa temporada por conta da época que vai ser realizada a Copa do Mundo, tá? Então o Arrascaeta vai estar muito tempo fora, o Pedro ou o Gabriel vão estar fora por muitas vezes, porque um dos 2 vai ser sempre convocado e um dos 2 deve ir para a Copa. Eu aposto no Pedro, como vocês já sabem, como eu já falei. Então não necessariamente precisa ser essa posição a dar amplitude, pode ser essa. Afinal de contas, o time é simétrico. Então, ele pode utilizar 3 zagueiros e fazer o Léo Pereira, de fato, recompor por aqui. Ele pode usar 2 zagueiros e um volante e fazer, nessa posição aqui, escalar o Ramon, por exemplo. E aí, na recomposição, o Ramon desce até a última linha e o Arrascaeta desce até essa linha, deixando o Marinho aqui, ou o Everton Ribeiro, né? Com Gabriel e Pedro sobrando, tá? Na recomposição. Então, o Marinho ou o Everton Ribeiro não são carta fora do baralho, tá? Eles devem competir muito por uma posição, sim. Uma outra alternativa, e aqui recolocando aqui os jogadores, uma outra alternativa é ele realmente disputar a posição, e aí, pessoal, é disputar a posição mesmo, tá? Por mais que exista preferência pessoal de cada torcedor, ele pode disputar a posição com o Gabriel aqui nessa vaga. Afinal de contas, ele atuando com o Pedro, ele vai ter o cenário ideal para um jogador como o Marinho, que é o finalizador que chega de frente. Ele vai ter um jogador oferecendo apoio frontal para ele, fazendo pivô para que ele receba essas bolas, tá? Então Marinho e Pedro combina demais, né? É lógico que todos podem jogar, mas projetando que em alguns jogos todo mundo vai sentar, e eu imagino que a ideia seja essa, vai ter jogo que até o Arrascaeta vai sentar, vai ter jogo que o Gabriel vai sentar, vai ter jogo que o Pedro vai sentar, ter o elenco para escalar o jogador conforme o adversário é importante, tá?
Então, em organização ofensiva, eu imagino que o Marinho seja utilizado nessa função, tá? Que aí, como eu disse, a gente imagina que seja ao contrário, né? Que essa função aqui seja do Bruno Henrique e o Felipe Luiz seja esse. Mas o Felipe Luiz, lembrando, é um veterano. Então, nada impede que a dinâmica seja ao contrário, que aqui seja utilizado um lateral e não pela direita, e pela direita esteja o Marinho. Tá? Isso é muito, muito possível. Além de poder ser utilizado na função de segundo atacante pela direita, tá? Que aí seria na função que deve ser o Gabriel, o titular. Poder ser utilizado pelo lado esquerdo, como eu disse, ele tem o pé esquerdo, que daria amplitude máxima, mas, como eu falei, ele não joga assim desde 2016 e é menos provável, muito menos provável. É possível? Claro que é possível. Até porque o Paulo Souza está chegando agora e ele vai escalar aonde ele julgar mais adequado, né? Então, o treinador está reavaliando todo mundo. E é muito comum isso, né, gente? A gente pode lembrar aí do Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, que redefiniu a posição do Diego Ribas, a do William Arão. O William Arão não era visto como primeiro volante, se tornou o primeiro volante absoluto. A gente pode lembrar que o Rogério Ceni, quando chegou no Flamengo, colocou o William Arão de zagueiro, né, e colocou o Diego Ribas de primeiro volante, né, como jogador, o volante mais combativo da equipe. Então tudo isso é possível. Toda transformação de jogadores é possível e não é necessariamente uma coisa de professor Pardal, como muita gente fala, ou uma coisa maléfica, tá? Uma coisa boa. É uma coisa boa, é sinal que o treinador ele tem imaginação e que ele sabe tirar mais do seu elenco onde ele julga adequado. Afinal de contas, cada esquema tático é diferente do outro, né? Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se não deixou, manda para os amigos e desculpe aí pelo vídeo meio improvisado e atrasado. É que não tá fácil aí a rotina, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Valeu!